A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer um vídeo rapidamente aqui. Vou tentar ser rápido, né? Porque me disseram que esse versículo aqui estaria falando do dilúvio. E eu vou mostrar que não está. Que eu fiz um vídeo sobre 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Só que o que fala do dilúvio é o versículo 6. E pelo que eu reparei aqui, que ele fala... Cadê aqui? Vou tentar ler pelo celular, tá? E esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes para, puras, por meio de recordações. Aí cada versículo aqui ele fala de alguma coisa diferente. No caso desse daqui, cadê aqui do 5? O 5, sim, ele fala das águas e águas. Mas o seis fala sobre o dilúvio. E tem um ponto final aqui. O que causou essa discussão foi aquela velha Bíblia toda adulterada, que parece uma exegese do que uma Bíblia. Ó, a Almeida atualizar, a corrigida e atualizada, a revista atualizada, a revista e corrigida, aquela NVT, a NVI, gente, aquilo ali mais parece um livro que fala sobre a Bíblia do que a Bíblia, porque não tem nada a ver com o texto original. A King James 1611, ela é texto recepto. Se você gosta da Almeida, tem a Almeida corrigida fiel, que ela também é texto recepto. Eu prefiro a King James 1611. Mas essas outras que eu citei aí, elas não, elas usam um texto crítico que é todo adulterado, que fala algo que poderia estar dizendo a respeito daquilo. Aquilo está falando assim, está falando como se estivesse falando daquilo outro. É como, mais parece um estudo bíblico do que uma Bíblia. Bíblia, gente, é texto recepto. Se não é texto recepto, então não é Bíblia, então é comentário bíblico. Olha o que diz na revista atualizada da Almeida. Aqui tem um ponto final, né? Que nem eu falei. Lá não tem. Cadê aqui? Aqui o final do versículo 5, ó, tem um ponto final e começa letra maiúscula, tá vendo? Na Almeida juntou os dois, fizeram um versículo só, adulteraram a Bíblia. O texto já está adulterado, por isso que não dava para entender, por isso que o irmão Luiz lá não conseguiu entender na hora. E além de estar adulterado, olha aqui o final do versículo 5, colocaram uma vírgula e emendaram com um texto que fala do dilúvio. Aí dá a impressão que tudo aqui está falando do dilúvio. Se você ler com atenção o capítulo 3 inteiro, você vai ver que cada capítulo fala de alguma coisa, de uma lembrança da história bíblica aqui, entendeu? Que, como ele fala, recordar por meio de lembrança. Olha só, colocaram uma vírgula. Olha o tamanho da adulteração que está aqui. Perdeu todo o sentido o versículo 5. Essa daqui é contemporânea, também é adulterada, viu? Mas olha como é que ela está aqui, ó. Ela mantém o ponto final, tá vendo? Ela mantém o ponto final, igual no texto recepto, mantém o ponto final. E olha o que ela diz, um texto bem diferente. Aquela parte que nos interessa, cadê? Cadê a palavra de Deus? A antiguidade existe nos céus, aqui, ó. E a terra, que é o assunto que nós estávamos falando, né? E a terra que foi tirada da água, ó, tirada da água, pelo menos eles entenderam isso, né? Que foi retirada da água, que teve a porção seca. E no meio da água, sub embaixo, subsiste. Ou seja, existe embaixo. Existe embaixo de qual água? Falou que foi tirado, ó, tirada da água. E no meio da água subsiste. Sub quer dizer embaixo. Ou seja, só pode ser embaixo das águas que estão em cima. Qual é a água que está em cima? A água que está em cima do firmamento, que se chama céu. Tá vendo aqui? Ó, subsiste. É contemporânea, mas pelo menos ela dá um pouco a entender isso. Porque o texto Receptus, que é o texto verdadeiro, o texto original, traduzido do grego exatamente como está escrito no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Cadê aqui? Estou lendo pelo celular, tá, gente? Aqui, ó. E nisto eles são voluntariamente ignorantes. Esse ignorante que me lembra a NASA, viu? Que são um bando de ignorante.
querendo valorizar a ciência. E como o próprio irmão Luiz falou, tem gente que usa a própria Bíblia para louvar a ciência. Vão queimar no inferno, viu? Que pela palavra de Deus, os céus existiam desde a antiguidade. Aqui é aquela parte lá que nos interessa. E a terra permanece. Olha a palavrinha, gente. Dá atenção nessa palavra aqui, ó. Permanece. Ela permanece. Por causa dessa palavra, não tem como você dizer que isso aqui está fazendo alusão ao dilúvio. Não tem, porque permanece. Permanece fora da água e dentro da água. Ó, permanece. Fora da água, não está escrito aqui que esteve na água e não, ela permanece fora da água e dentro da água. Isso aqui é texto receptus, é o texto original. Permanece fora da água e dentro da água. Esse fora da água é a porção seca que nós conhecemos lá no Gênesis capítulo 1. E esse dentro da água só pode ser porque nós estamos embaixo do firmamento, também conhecido como abóbada ou domo, né? Domo e abóbada quer dizer a mesma coisa. A única diferença é que domo é todo fechado, abóbada tem comportas, e a Bíblia fala que abriu as comportas do céu. Então, nós estamos debaixo dessa abóbada, desse domo, que em cima desse domo tem água. Então, cadê aqui? Permanece fora da água e dentro da água. Nós estamos, em parte, nós estamos dentro da água, porque os céus eles são água e nós estamos debaixo dela. E estamos acima do nível do mar. Então, fora da água e dentro da água. Aí ponto final, aí começa de novo aqui, só que aqui já fala de outra coisa. Por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Aqui está falando dos afogados do dilúvio, mas aqui é outro assunto. Se eu continuar lendo aqui, você vai ver que cada versículo fala de um assunto diferente. Entendeu? Agora, por causa da revista atualizada, corrigida atualizada, essas Almeida aí, que são todas adulteradas, esse texto pertence à Assembleia de Deus. Eles usam a Bíblia mais adulterada que existe, mas a NVI e a NVT conseguem ainda ser pior do que essa. Tem um vídeo que vocês podem procurar depois aí na internet, vocês vão ficar horrorizados com o tamanho das adulterações da Bíblia. O nome do vídeo é um vídeo americano, só que está traduzido. Tem uma outra pessoa falando em português, que é Por que usamos João Ferreira de Almeida? Gente, eu fiquei horrorizado quando eu vi aquele vídeo, tentando tirar a divindade de Jesus. Por exemplo, aqui fala 30 e poucas vezes que fala milagres relacionados a Jesus. Nessa daqui, na Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, eles trocam a palavra milagre por sinais. Ah, esses sinais e com esses sinais. Não, não é sinais, é milagre. Jesus não fez sinais, ele fez milagres. O texto original do grego está escrito milagres, não é sinais. Eles tentam tirar a divindade de Jesus Cristo. E nem aquela parte lá que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o filho, somente o pai. Gente, o filho não tem no texto grego original. Não tem, você pode ver até na Peshitta, você pode ver nas Bíblias textual, não tem. Ou seja, o filho sabe sim o dia e a hora junto com o pai, eles sabem. Agora, se você for olhar aqui fala que nem o filho sabe a hora. Está adulterado. Por quê? Porque se ele também não sabe, então ele não é divino como Deus é divino. É para tirar a divindade de Jesus Cristo. Nessa Bíblia aqui, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, fala que Jesus não veio para os justos, veio para o pecador, e ponto final. Então é melhor a gente pecar bastante que é para Jesus vir para a gente, não é isso que quer dizer essa Bíblia aqui? Sendo que nessa daqui está dizendo que ele não veio somente para os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. Olha o tamanho da diferença. Olha o tamanho da diferença. Ele não veio somente para os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. É muito adulterado. Eu estava vendo uma vez aqui o irmão Luiz falando do livro de Naum, que lá estava o destruidor, e ele puxou no grego e estava lá o despedaçado, um negócio assim, sendo que aqui eu pesquisei mais de 20 traduções e todas estava escrito o destruidor. E essa daqui foi a única que bateu com que ele, a King James 1611, que bateu com que ele traduziu lá do grego, que é o despedaçado ou fragmentado. Essa aqui foi a única que bateu. Tá lá no livro de Naum, depois eu vou tentar lembrar onde é que tá. De todas as que eu pesquisei umas 20.
Essa foi a única que bateu com o grego que o próprio irmão Luís traduziu lá. Então, meus amigos, eu recomendo vocês passarem a usar a King James 1611. Veja se tem o número 1611, porque tem uns ímpios aí que pegaram uma Bíblia qualquer e tacaram o nome na cara de pau King James e colocaram atualizada, King James atualizada. Mentira, não existe King James atualizada. King James, a única, é a Bíblia traduzida pelo rei James no ano de 1611. Texto recepto. É essa que é a verdadeira. E a mais respeitada no mundo inteiro é essa daqui, a King James 1611. Texto receptus. E procurem a Bíblia mesmo, de papel, e não aplicativo, porque eu tentei, baixei vários aplicativos que diziam ser King James 1611 e estavam batendo com texto crítico. O texto crítico é uma porcaria, igual essa revista atualizada aqui. Então, os aplicativos, todos os que eu baixei, que diziam ser King James 1611, não eram. Não eram. A única que eu achei King James verdadeira, 1611, foi só de papel. A de papel.